Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs do Facebook, do YouTube e aonde a gente conseguir divulgar o Evangelho de Jesus, que para nós é prioridade máxima. Todos estamos com saudades de Jesus. Todos estamos sedentos dessa fonte cristalina que tira nossa sede. Todos estamos famintos deste alimento de nossa alma, que é a nossa transformação moral, de comportamento diário, onde quer que estejamos. E isso só se dará, realmente, quando nos despojarmos de tudo o que temos até agora e olharmos para dentro de nós. Será que eu estou ouvindo a ressonância da voz do Mestre no meu coração? Será que eu consigo ler uma mensagem e extrair o alimento de reflexão para eu rever atitudes, rever meu comportamento? Somente assim é que conseguiremos nos conhecer. Não tem outro caminho. A gente cura a gente mesma. A tua fé te salvou, disse Jesus. Então, aqueles que confiam, que têm uma fé inabalável, que creem que tem um Deus, essa luz, né, que a gente fala Mother Father God, que é o nosso Pai e Mãe Deus, que não tem gênero. Ele é essa luz intensa, essa energia criadora, incessante. Os multi-universos vão crescendo. Amigos, infelizmente meu computador fechou de um minuto para outro. Não entendi muito bem o que se passou, mas a gente sabe que a gente não vai dizer tá tudo bem, acabou, e a gente deixa assim mesmo, né? A gente volta com resiliência, resignação, e continua o nosso trabalho. Estávamos então falando de que nós vamos iniciar com uma prece e que hoje a gente vai dedicar a nossa janela do Evangelho à nossa irmã Ângela, que desencarnou sexta-feira, uma trabalhadora do Reino Unido. Depois eu falo dela, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, nosso Pai e Mãe, gerador, criador do universo, onde temos tanta alegria em poder orar, sabendo que somos ouvidos, que somos auxiliados pela equipe amorosa do governador da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, que ouve as nossas rogativas e atende o curativo das nossas aflições, quando cremos, quando dizemos, Senhor, eu tenho esperança de melhoras, e tenho esperança de os benfeitores estarem investindo em mim, para que eu possa melhorar, ser uma pessoa mais de paz, mais coerente, menos julgamentos. Assim, nesse domingo, nessa manhã da Inglaterra, 10 horas da manhã aqui, iniciamos com esse pequeno contratempo, o vídeo ficou cortado, mas esperamos que tudo corra bem. E o que importa são as nossas intenções e o que vai no nosso coração, onde aí está o nosso tesouro. Assim, em nome de Jesus, pedindo que a luz divina e balsamizante esteja em todos os lares, onde tem irmãos e irmãs fazendo quimioterapia, radioterapia, esperando cirurgias, ou com dores atrozes, pedras nos rins, ou então se preparando para o parto. Quantas coisas no momento estão acontecendo exatamente neste segundo, ou durante o meu evangelho. Quantos partirão? Quantos nascerão? Quantos abraçarão? Quantos pedirão perdão? Então nós vamos unidos em pensamentos de amor e luz, com a proteção dos amados benfeitores espirituais, iniciar o nosso Evangelho no Lar, da manhã de hoje. Okay? Ainda tem resquício do Covid, que às vezes deixa a gente muito cansada, sem fazer nada. E é muito interessante, né? A gente passar por experiências, e a gente precisa, né? Somente passando pelas experiências é que vamos entender o irmão ou irmã que passa pelo Covid e que vem que fala, né, pra gente, ai, não sei o que está acontecendo. Eu tenho horas que eu tenho lapsos de memória. Eu também tenho, mas eu fico quietinha.
Estou muito cansada, eu só quero ficar descansando, mas eu não faço nada. Eu também só quero ficar descansando. Se eu deixar, eu não consigo. É mais exaustão que eu não sei de onde que vem. E assim, eu ainda não tenho sabor, ainda não tenho olfato, mas eu tenho uma garra de não deixar me vencer por nada que não seja o bem que a gente possa fazer. Como eu falei hoje, nós vamos dedicar a nossa janela do Evangelho para nossa amiga Ângela Mazzucco, que partiu para o plano espiritual, antecedeu-nos, não é? Já recebida por tantos irmãos e irmãs, especialmente a doutora Marlene Nobre, né, que eu gostava muito de Ângela, e a gente fica feliz porque estávamos lembrando as coisas boas, não é? As iniciativas de Ângela. E aí eu me lembro de que Divaldo se preparava para vir a Londres e Ângela já se preparava para fazer aquela sopinha caseira, bem gostosa, para quando o tio Nilson, o Divaldo, chegasse de trem ou de avião, cansado, 2 horas de aeroporto ou mais até o hotel, e outras ocorrências, e às vezes com a live, com palestra na mesma noite. Então, a Ângela já recebia, o quarto já tinha flores, já tinha a sopinha quentinha, eles chegavam, já se acomodavam, e depois tudo corria bem. Assim era com a doutora Marlene Nobre, a nossa querida presidente da Associação Médico Espírita Internacional e AME Brasil, fundadora das duas, que também ao chegar em Londres, Ângela já tinha disponibilidade, mexia na sua agenda profissional e vinha fazer massagens nos pés de doutora Marlene, dentro do seu trabalho diário, que ela também era profissional dessa área, né, terapia dos pés. E isso era um alívio muito gostoso para a doutora Marlene. Lembrando também que Ângela, por muito tempo, fez a newsletter, o boletim de notícias da BAS, da nossa Federativa Britânica. E também, até o último boletim, ela mandou, acho que faz um mês mais ou menos, fez o boletim, fazia o boletim ininterrupto do Fraternity, com artigos, o Cláudio Sinotti, muitos outros bons artigos, não é? Até o Cláudio mandou umas palavras lindas sobre ela, né? Ângela, fundadora, há mais de 25 anos, do Faith in People Charity, que é uma organização, uma ONG, registrada no Reino Unido, que atende os homeless às terças-feiras à noite, ininterrupto, todas as semanas, doando sanduíches, agasalhos, gorro, meia, às vezes mochila, fizemos a campanha da mochila também para levar para os comilés, né, bolachas, frutas, enfim, uma conversa, né, de um lado, quando precisava de uma conversa, de alguma coisa. Assim, Ângela trouxe isso a lume, esse trabalho maravilhoso com um grupo grande de pessoas. Também, Ângela, fundadora do grupo Joana de Ângeles, Spiritist Society de Londres, onde a gente também teve a oportunidade de, nas segundas-feiras à noite, irmos lá, ouvirmos, né, tanta coisa bonita, tantas palestras, né, organizadas por ela, por essa associação, não é? Espírita. Então, só temos memórias agradáveis que vão ficar. A nossa viagem para a Grécia, Atenas, Corinto, as nossas risadas, a equipe organizada pelo Altino Majeste, não é? Que é o grupo GEP, grupos de amigos de Paulo Estevam, e a gente, GAP, né? A gente fica muito feliz com tudo isso. Então, graças a Deus, a gente tem muitas boas memórias, porque o que está no nosso coração é o tesouro, e o que fica na nossa memória também nos acompanha, né? Para além da nossa barca de Caronte, não é mesmo? Então, hoje nós vamos ler a lição da semente, do nosso livrinho, Jesus no Lar, né? E o Lúcio Chico Xavier. É linda essa mensagem, eu espero que todos gostem. Enquanto eu estou lendo essa mensagem, tenha sua água ao lado da sua cadeira, da sua cama, onde você estiver, na sua garrafinha. Hoje estou com garrafinha, né? E pode ficar de olhos fechados, aqueles que estão acamados, ou mesmo sentados. Ouçam essa lição da semente e durante esse processo de ouvir, mentalize Jesus.
e as necessidades suas serão atendidas através do passe que os benfeitores apóstolos estão ao lado de cada um ou de cada família que ouve, porque às vezes a família ouve junto o Evangelho no lar. Então, diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim, como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançado à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nesta ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, que lhe reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas,
renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Nós temos tantos pontos para evidenciar, reflexionar desta lição, mas esse final, quando Jesus diz que aqueles que não praticam a caridade, né, respondendo a Pedro, que são sementes dormentes, que vão precisar de um chacoalhão, né, de um dilúvio, de umas torrentes de água, de lamacenta que vem rodar a semente, ela vai parar em algum outro lugar e vai florescer. Nós precisamos, às vezes, de um chacoalhão em nossas vidas, de uma coisa séria que nos acontece, não é? Para que a gente possa, então, se voltar ao Criador e ver o que eu estou fazendo do meu tempo. Os valores mudam. Para aquele que está com tratamento de um câncer, ou está recebendo uma notícia de que tem poucos meses de vida, ou enfim, alguma coisa assim, os valores materiais não têm mais prioridade na vida. Os valores materiais começam a ser escolas, a ser cartilhas, a ser alimentos para as crianças, a ser uma ajuda num presídio, não é? Porque os nossos irmãos do presídio são totalmente esquecidos até das nossas preces. Se a gente não cuidar, a gente esquece deles. Hospitais psiquiátricos, órgãos do governo necessitando de um apoio, porque às vezes a prefeitura é pobre. Quanta coisa a gente pode fazer. Então, esse turbilhão, esse tsunami que abala nossas vidas, com uma notícia, às vezes um filho que está no hospital, o outro também, de repente um tenta suicídio, de repente um vai preso, abalam-nos, né? Não temos como ficar parado na mesma posição dormente. Faz com que nós acordemos, movamos, porque o turbilhão nos move. E o que vai mover mais? Nossas reflexões, os nossos pensamentos. O que eu estou fazendo da minha vida? Qual a qualificação que eu estou dando para o meu tempo, para minhas atitudes? Por que ser tão rigoroso dentro de casa? Tão bravo, tão briguento, tão boss, né? Por que ser assim com seus filhos pequenos? Reflita um pouquinho. Deus nos dá tanta oportunidade, especialmente aqueles que têm a alegria de ser pai e mãe, ser avós, ser tios. Quanta coisa boa você pode fazer dessa sua posição momentânea na terra que lhe é ofertado pela bondade divina. Usufrua deste momento para crescer. Dê atenção ao pequenino. Acolha com carinho um órfão na sua casa, nem que seja fim de semana, para dar um pouquinho de alegria àqueles coraçõezinhos que ficam guardadinhos nos abrigos, não é? Muito bem cuidados muitas vezes, mas materialmente falando, alimentados, mas vão se minando porque vão crescendo sem o amor que precisa ser dedicado, dia e noite conversando, trazendo para o seio, está com medo, nightmare dos pesadelos, conversar com a criança, não trancar a porta, deixar no escuro e para de calar a boca e para de chorar, coisa assim. Isso vai refletir no adulto mais tarde, necessitado da gente rever a semente nossa que não mexeu, não é? Então, meus amigos, nesse contexto todo, apesar do nosso início ter sido disrupted, né, ter sido quebrado em função do início, o computador desligou e falou que precisava restart, eu não entendi nada, mas enfim, ele restartou, ele recomeçou, né? E a gente continuou. Então a gente não para, nada detém o passo a passo do bem. Precisamos estar atentos para que, quando algo nos acontece, reflita. Por que isso aconteceu? É para que eu não faça o Evangelho? É para que eu não fale as minhas palavras que estão no meu coração? Vamos aguardar, porque eu tenho certeza que isso é uma coisa boa. Então aguardamos e recomeçamos. Então a gente vence pela paciência, pela resignação, saindo dos momentos perturbados, gritando, xingando, brigando com a notícia no hospital, batendo parede. Não, vamos aguardar e dar graças em tudo que fizermos,
dentro do lar, cirurgia sendo aguardada, filhinho que está em fase terminal, quantas crianças aguardando cirurgia cardíaca aqui no Reino Unido. Eu fiquei pasma, a quantidade de bebês pequeninos, entubados, morando praticamente dentro do hospital, naquelas ferramentas todas, equipamentos, né? Aguardando a loteria. A mamãe falou, é uma loteria. Esperar um coraçãozinho, não é? Para que esse coraçãozinho venha, algum outro serzinho está partindo. Então, dê uma olhadinha, quem quiser pesquisar na internet, né? Doação de órgãos do coração. A gente fica atento a isso e extrai aquilo que lhe serve. Falei, ô Senhor, eu já estou com tudo pronto para quando eu desencarnar, doar pele, olhos, retina, ossos, tudo, fígado, coração, tudo que for possível, que seja bom, porque também ninguém vai doar um trapo, não é? A gente tem que doar alguma coisa remendada, melhorada, lavada, limpinha, cheirosa, quando a gente doa coisas materiais. Assim também somos nós. Vamos doar para que alguém continue. Aí depois aprender o que é o perispírito nisso tudo, como que o perispírito do meu coração foi para o coração do outro perispírito do encaixe, são outros assuntos que a gente deixa para os pesquisadores. A gente vai fazer aquilo que está ao alcance de todos nós. Assim, meus queridos, são 3 minutos para 10h30 aqui no Reino Unido, 3 minutos para as 6h30 do Brasil, não é? Então nós vamos orar a nossa prece de encerramento, dedicada a todos aqueles que partiram esses dias, que estão partindo, especialmente por câncer, por Covid, por outras coisas, porque a vida continua. A interrupção da morte não interrompe ninguém. Aqueles que estão preparados acordam no plano espiritual tal qual dormiram aqui. Então a gente tem que se preparar para partir, sabendo que temos continuidade no plano espiritual. Aqui é uma cópia. Tudo que fazemos, dizemos ou vivemos aqui é uma cópia do plano espiritual. Então, nós temos como referência maior a colônia Nosso Lar. Mas existem muitas, milhares de colônias no Brasil, milhares de colônias no mundo todo. Então, nós vamos, em nome de Jesus, agradecermos a vocês que estão aqui com essa paciência toda. Agradecer aos benfeitores amados por nos inspirarem, nos ajudarem a que o Evangelho no Lar faça morada em nossos corações, que nos mantenha mais na serenidade, refletindo a curta existência que todos nós temos diante da eternidade, orando por todos os que estão à nossa volta, familiares, recomeçando, comunicando-se novamente com os nossos amores que a gente deixou de lado há muitos anos. Não falo mais com ele porque me fez isso no passado. A pessoa já evoluiu, já está em outra. Retome o caminho enquanto é tempo, não é mesmo? Então vamos lembrando a nossa Ângela, que ela receba dos nossos corações um ramalhete de luz e flores perfumadas, coloridas, que possa acompanhar a sua jornada, que ela com certeza já está despertando no plano espiritual e já está recebida por doutora Marlene, Nessor Mazotti, pessoas que a conheciam muito bem, auxiliando no seu despertamento, no seu refazimento e no recomeço da sua jornada no plano espiritual, nesse trabalho de luz. Senhor e Mestre Jesus, excelso benfeitor das nossas vidas, que alegria, Jesus, podemos ter esse contato amoroso contigo, através dos seus emissários que nos socorrem, que nos inspiram, que estão sempre ao nosso lado, para que possamos nos manter focados no bem, na paz, na paciência, na resignação, no entendimento, na caridade, na abnegação e todas essas virtudes maravilhosas que precisamos conquistar, segundo o homem de bem do Evangelho. Em nome de Jesus, o Divino Amigo, pedimos que a luz divina e balsamizante do Mestre possa adentrar a todos os lares, higienizando tetos, paredes e chão, fluidificando as águas, o medicamento necessário espiritual para cada um, no teor da necessidade de cada irmão ou irmã, Senhor, especialmente aqueles que no inbox nós conversamos e pedem preces para os seus tratamentos espirituais, fortalecendo em alegria, seja o que for. A dor vem, abençoada a dor. Uma queda, abençoada a queda que me fez acordar. Um tsunami, abençoado o tsunami que me fez me virar um pouquinho.
e dar valor às coisas do Espírito. Então são tantos auxílios que recebemos no dia a dia, basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e ouçamos no nosso interior as leis de Deus na nossa consciência e a Jesus em nossos corações, que nos lembram de amar-nos uns aos outros, que o perdão seja a nossa ponte direta com tudo que fazemos e jamais julgar, porque nós não temos todas as facetas do prisma no mesmo olhar. Assim, que Jesus nos abençoe e nos guarde, que a sua paz permaneça conosco nesta semana, até o domingo que vem, e que juntos possamos marchar na direção da glória eterna. Tem uma música ao amigo ausente, de Elizabeth Lacerda, que eu dediquei, que eu estou assim, ganhei da Piedade, uma amiga nossa, né? Que ela me lembrou dessa música e que Ângela Mazzucco gostava muito. Daqui a pouco eu vou colocar novamente no YouTube, porque eu não sei como colocar enquanto estou conversando com vocês. Tá bom? Um beijo de luz, que Jesus nos guarde, nos alimente na sua paz, hoje e sempre. Fiquemos com Deus. Gratidão, meus irmãos. Um beijo nos seus corações. Até domingo.